Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num universo que desperta, assim, muita curiosidade. A residência em clínica médica no Hospital Albert Einstein. Uma instituição super renomada, né? Exatamente. E temos aqui um relato bem detalhado, sabe? De quem acabou de passar por essa experiência toda. Ok, vamos desembrulhar isso. A nossa missão aqui é entender como funciona, claro, mas também a transformação que isso causa. Isso mesmo. Analisar um programa como esse é fundamental, ainda mais um que está crescendo tanto e atraindo muitos olhares, né? Com base nessa vivência que a gente tem acesso, dá para ir além do papel, da estrutura formal. Captar a essência mesmo, os diferenciais, os perrengues também, né? De quem esteve lá. É uma chance de entender o que realmente molda um médico nessa jornada. Perfeito. A gente quer extrair o que realmente importa. As surpresas, a real do dia a dia, os aprendizados que ficam. Acho que para quem está pensando nesse caminho, ou só tem curiosidade mesmo sobre como funciona um programa de ponta, essa análise vai ser bem reveladora. Vamos começar então pela decisão, né? O relato que a gente tem é interessante. A pessoa passou a graduação toda focada em cirurgia. Parece que o sonho era plástica. Mas aí veio o internato e mudou tudo. Como foi essa virada para a clínica e depois para o Einstein? É uma história curiosa mesmo. Parece que a vivência na cirurgia, na prática, desconstruiu um pouco aquela idealização. Sei, acontece. E a clínica médica acabou fisgando pelo desafio intelectual, pela complexidade. A expressão usada foi ótima. Aquela fosforilação sem fim. Mostra essa paixão pelo raciocínio, sabe? Pela investigação que não acaba. É querer entender o paciente a fundo. Legal isso. E a escolha do Einstein? Pelo que entendi, não foi assim a primeira opção de cara. Não, não foi. Na época, o programa de clínica médica lá era, relativamente novo em número de gente formada. A turma dessa pessoa foi a primeira com 10 residentes. Antes eram só 3. Nossa, bem pequena. Muito. Aí ficava difícil até achar ex-aluno para conversar, para ter uma ideia, né? O que chamou atenção foi o crescimento rápido, o investimento claro em pesquisa, ensino e a atitude de ir lá visitar. Procurar o coordenador, o Dr. Bonfim, na época, isso foi chave. Essa proatividade de ir lá ver de perto parece que contou muito, então. E o relato fala que ele foi super receptivo. Sim, totalmente. O coordenador foi descrito como muito aberto, mostrou o hospital, explicou a residência, apresentou preceptores. Essa imersão, o ver com os próprios olhos, foi o que consolidou a escolha. Mostra uma instituição que valoriza esse contato, né? Agora, vamos para aquele ponto que sempre dá o que falar. Hospital particular, o residente bota a mão na massa mesmo? Ou fica só olhando? Tem esse estigma, né? Ah, esse é um dos grandes mitos. Que é tudo cheio de regra, pouco contato com o SUS real. Como é isso lá? Então, a experiência que foi relatada desconstrói totalmente essa ideia. A maior parte da formação, especialmente no R1, acontece em hospitais públicos que o Einstein gerencia. Boimirim, Vila Santa Catarina. Ah, interessante isso. No período que a pessoa contou, só 2 meses do R1 eram lá no Morumbi. O grosso da experiência com paciente SUS mesmo. E o relato fala num tal de SUS Plus. O que seria isso na prática? Gostei do termo. É uma boa descrição, né? Significa ter a vivência do SUS, o volume, os desafios, mas com uma estrutura de gestão, processos e recursos de primeira linha. O exemplo que deram é muito forte. Qual foi? Um paciente jovem, lá no Boimirim, com suspeita de doença priônica. Uma coisa super rara, grave. Nossa. Pediram o exame específico, o RT-QC. Caríssimo, feito fora do Brasil, e o hospital bancou para esse paciente do SUS. Sério? Que demais. Isso mostra uma filosofia, sabe? De aplicar um padrão alto de cuidado para todo mundo ali. Não só ter o dinheiro. Desafia aquela ideia de medicina para rico e medicina para pobre dentro da mesma instituição. Faz todo sentido. E a parte no Morumbi com os pacientes particulares, agrega algo diferente? Agrega, mas de outro jeito. O relato diz que esses pacientes às vezes questionam mais, querem mais detalhes. Isso exige do residente uma habilidade de comunicação diferente, uma malemolência, como foi dito. Tem que ter jogo de cintura. Exato, para explicar, justificar as condutas. É um treino complementar, sabe? Além da vivência do SUS. Entendi a dinâmica. E como essa formação se organiza? R1, R2, quais são os estágios principais?
Tem uma lógica de progressão, né? O R1 é a base, mais geral. As rotações que mencionaram foram pronto-socorro no Emboia Campo Limpo, enfermaria, UTI, nefro, semi-intensiva, ambulatório geral, UBS. Bastante coisa já no R1. Sim. E teve uma mudança interessante na cardio. Antes era um estágio super específico em transplante cardíaco, agora é o mês de cardio geral, lá no Emboia Mirim. Qual a ideia por trás dessa mudança? Faz mais sentido, talvez. Parece que sim. Reflete uma visão de construir primeiro uma base sólida e ampla, antes de ir para um nicho como o transplante, focar nas doenças cardiológicas comuns que todo clínico precisa dominar. Entendi. Aí o R2 aprofunda mais. Gastro, paliativos, pneumoinfecto, neuro, mais PS e UTI, ambulatórios especializados, e tem um estágio opcional também. A ideia é formar um clínico geral forte, que dá conta da complexidade, mas sem focar só em coisa muito rara nos ambulatórios principais. Uma coisa que a pessoa observou no relato foi um foco talvez muito hospitalar, principalmente no R1, e a falta de um ambulatório que acompanhasse o mesmo paciente por mais tempo, sabe? O longitudinal. Isso foi visto como algo a melhorar na época. Sim, essa observação foi feita. Mas o ponto principal que destacaram é que o programa não é parado no tempo. A pessoa foi atrás de informação recente na época e confirmou que a instituição estava fazendo mudanças, ouvindo feedback, sabe? Buscando melhorar. Ah, isso é bom, mostra que estão atentos. Exato. Mostra um programa vivo, que investe na própria evolução, não algo engessado. E a parte acadêmica mais formal? Tem aula, discussão de caso. O principal que descreveram são as reuniões clínicas semanais. Um formato que funciona bem. Um residente apresenta um caso clínico a fundo, discute e depois analisa um artigo científico importante sobre o tema. Clássico. Tinha também aulas mais pontuais e mencionaram um novo programa teórico sendo desenvolvido. De novo, essa busca por fortalecer a base teórica, né? Falando em fortalecer conhecimento, em se preparar, residência exige muito estudo, né? Não tem jeito. Nossa, muito. E para quem está nessa fase ou pensando em entrar, ter as ferramentas certas ajuda demais. Olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Com certeza, uma boa preparação é chave. E isso liga com um ponto sempre sensível: carga horária. Como Einstein lida com as famosas 60 horas semanais? Muita gente tem receio disso. Olha, o relato foi surpreendentemente positivo nisso. Descreveram como um programa que se esforça muito para respeitar o limite. A expressão foi uma mãe que não bate, sabe? Haha, boa definição. Comparando com a fama de outras residências que, bom, pegam bem pesado, colocaram um Einstein similar à USP nesse respeito à carga horária e melhor que a percepção sobre a Unicamp na época. E um dado que me chamou a atenção: no R1, na época do relato, eram só 2 plantões obrigatórios no ano inteiro. 2 no ano. Isso é muito pouco, bem diferente do padrão, né? Muito. Sugere uma estrutura que talvez não dependa tanto do residente para cobrir escala noturna, fim de semana. Permite focar mais no aprendizado do dia, nas atividades acadêmicas. Claro que o dia a dia é intenso, mas esse respeito à carga formal é um diferencial enorme para o bem-estar. Com certeza. E, além dessa carga horária mais controlada, que outros benefícios, que estrutura de apoio se destacou nessa residência? Os benefícios que listaram são realmente impressionantes e bem comuns na maioria das residências públicas, né? Estacionamento de graça lá no Morumbi, em São Paulo, isso é um luxo. Nem me fale. 4 refeições por dia e de alta qualidade. Café da manhã, almoço variado, falaram até em salmão, lanche da tarde, jantar. Isso alivia muito a rotina e o bolso do residente. Nossa, facilita demais a vida. E acesso fácil a periódicos científicos importantes também foi mencionado. Tinha até uma história engraçada sobre a comida, né? Sim. O relato brinca que quem morava perto quase não precisava fazer supermercado, de tanta comida boa que tinha no hospital. E mencionaram até uma geladeira de sorvete e lanche liberada no refeitório.
Que maravilha. São detalhes, mas que somados mostram um cuidado da instituição com o residente que vai além do ensino. É um investimento na pessoa mesmo. Essa estrutura toda é um lado importante. Mas a residência é também uma jornada pessoal, né? Intensa. Como foi a adaptação para essa pessoa, ainda mais vindo de Belém para São Paulo? Foi um ponto delicado, sim. O relato descreve bem o choque cultural. São Paulo percebida como mais fria, a distância da família, tudo isso somado à intensidade do trabalho médico. Foi um período que exigiu muito autoconhecimento, resiliência. Imagino. E nesse contexto de desenvolvimento humano, uma rotação específica teve um destaque enorme, foi transformadora. Qual foi? Cuidados paliativos. Descreveram como a experiência mais marcante da residência toda. O estágio que ensina a ser médico de gente, sabe? A olhar o paciente de forma integral. Bio, psicossocial e espiritual. E é interessante que essa preocupação com o lado humano, com comunicação, ética, parece que já está presente desde a seleção. O processo seletivo deles tem estações práticas focadas nisso. Faz sentido ter um estágio assim tão forte, então. E teve um caso específico nesse estágio que marcou muito, né? Sim, um caso bem difícil. Uma paciente jovem que tinha feito transplante pulmonar e evoluiu com necrose de todas as extremidades, mãos e pés. Meu Deus, que situação! Devastador. A decisão sobre amputar ou não foi super angustiante. Dias de conversa com ela, com a família, suporte da psicologia, discussão com toda a equipe. O relato descreve o peso emocional disso para todo mundo, mesmo depois da cirurgia. Nossa, que barra! E o que um caso assim ensina na prática da residência? Olha, várias coisas importantes. Primeiro, reforça que cuidado paliativo não é só para o fim da vida, né? É essencial em doença grave para aliviar sofrimento, comunicar bem, dar suporte. Segundo, mostra que o residente, mesmo num caso extremo desses, não está sozinho. Os chefes, os preceptores estavam lá presentes. Isso é crucial. E terceiro, um detalhe importante. Essa paciente era do SUS, atendida via PROD-SUS. Ah, o PROAD. Explica rapidinho o que é. É um programa do Ministério da Saúde. Hospitais de excelência, tipo Einstein, desenvolvem projetos para apoiar o SUS, seja na assistência, pesquisa, gestão. Nesse caso, garantiu que essa paciente do SUS tivesse acesso a toda a estrutura do Einstein. Liga de novo com a ideia do SUS Plus. Entendi. Recursos de ponta aplicados ao cuidado público. Muito bom. E aí, depois de passar por tudo isso, esses 2 anos intensos, quais as portas que se abrem? O que faz quem termina a clínica médica lá? O leque é bem amplo. Muitos vão para a subespecialidade, claro. O relato menciona que a pessoa pensou em onco, hemato. Caminhos comuns para clínico. Sim, mas tem uma vertente forte também do clínico geral de consultório, sabe? O internista raiz, que se orgulha de ser o médico principal do paciente, de coordenar o cuidado. Tem a opção do R3 também, mais 1 ano na clínica. E, claro, outros caminhos como educação médica, que foi a área que essa pessoa seguiu. Essa ideia do clínico geral valorizado parece estar ganhando força mesmo, né? Contra a superespecialização. Sim, tem essa discussão. A importância de ter alguém com visão ampla, que coordena, evita que o paciente fique perdido entre vários especialistas. E a formação no Einstein parece preparar bem para isso. E a parte financeira? O que dá para esperar logo depois da residência lá em São Paulo? O relato falou numa base de uns 15 mil por plantão de 12 horas na época. Isso daria um ganho inicial aí na faixa de R$15 mil por mês, talvez mais. Mas a ressalva importante é: o valor da residência vai muito além do salário inicial. Como assim? Um recém-formado sem residência pode até ganhar parecido em alguns plantões. Mas a competência para lidar com caso complexo, a segurança, a qualidade do trabalho, a capacidade de resolver, isso é outra história. Exato. A residência é vista como essencial para tapar os buracos da graduação. Ninguém sai da faculdade se sentindo 100% seguro, né? E para oferecer um cuidado de qualidade. Essa formação sólida impacta a técnica e até a saúde mental do médico, que se sente mais preparado para lidar com a pressão, com a complexidade do dia a dia, seja na emergência, enfermaria, ambulatório. Então, o que tudo isso significa? Juntando os pontos dessa análise, o que a gente vê é uma residência em clínica médica puxada, sim,
mas muito recompensadora, numa instituição que investe pesado em ensino e em estrutura. Isso. Essa mistura de SUS gerenciado com recursos privados cria um cenário de aprendizado bem único. Os benefícios, a carga horária controlada, são pontos altos, claro, mas esse foco no lado humano, na ética, parece ser tão importante quanto. E fica essa imagem de um programa que não está parado, sabe? Que busca melhorar, que ouve, não está acomodado só na reputação. O objetivo parece ser formar médicos tecnicamente excelentes, mas com essa visão humana, empática, capazes de atuar bem nos diferentes cenários, do SUS ao privado. É buscar o equilíbrio entre a ciência e a arte de cuidar. Para a gente fechar, então, fica uma provocação para quem está ouvindo a gente refletir. No mundo médico cada vez mais tecnológico, mais dividido em especialidades, qual é o real espaço e o futuro daquele médico mais generalista? Aquele que, como a gente viu ser tão valorizado nessa experiência, investe na conexão humana, na visão completa do paciente. Fica aí para a gente pensar sobre os rumos da medicina.